Bom, fiquei devendo falar um pouquinho aqui sobre autossabotagem, compulsão à repetição. E eu queria indicar, né, para começar aí, referências do Freud, pra gente pensar esses assuntos. No contexto que eu falei outro dia nos stories foi em relação ao concurso público, né, a convite de uma amiga minha, que me convidou para falar um pouco como que a autossabotagem, né, poderia atrapalhar a questão dos estudos, do concurso. E aí, né, a autossabotagem não é um conceito aí psicanalítico, não é um conceito do senso comum, mas eu acho que a gente pode pensar, né, essa questão da autossabotagem, da compulsão à repetição, a partir de 3 referências principais, né, aí no Freud. Bom, a primeira delas, né, é o texto Recordar, Repetir e Elaborar, que é de 1914, e o texto Para Além do Princípio do Prazer, né, que é de 1920. Nesses 2 textos a gente pode entender um pouco melhor esse funcionamento, né, da compulsão à repetição, de uma tendência da pulsão a voltar a um estado anterior, né, que seria um estado inorgânico, um estado de morte, né, daí que o Freud vai pensar a ideia, né, que para além da pulsão de vida tem algo que nos puxa para a morte, né, e que isso leva a uma repetição. Mas um outro texto que eu acho que é até mais interessante para a gente pensar essa questão da autossabotagem, né, principalmente nesse contexto aí dos concursos, que a minha amiga, né, citou, mas outros contextos também, né, é um texto do Freud que se chama Arruinados pelo Êxito. E é um texto muito interessante, né, ele não trata, assim, exatamente desse nome, né, autossabotagem, mas é um texto interessante, né, para a gente pensar a esse assunto, porque ele fala, né, indiretamente justamente sobre isso, né, sobre as pessoas que são arruinadas pelo êxito, né, o que ele quer dizer com isso? Pessoas que quando triunfam, fracassam, né, assim, quando elas chegam, por exemplo, num cargo importante, numa coisa que elas querem muito, elas começam a ter, né, ali atitudes que, como se fosse uma autossabotagem mesmo, né, que as colocam de volta para um mesmo lugar, né, então quando elas vão triunfar, elas fracassam, né, porque tem algo disso também que é assustador, né, embora a gente queira muito uma coisa, a possibilidade de realizar um desejo, né, que na verdade nunca é, né, de fato 100% ali realizável, porque o desejo é a falta, né, é o movimento, é o que nos faz ali continuar sempre desejando, então a gente nunca vai realizar de fato um desejo, mas quanto mais às vezes a gente chega perto, isso é assustador, né, porque é como se enquanto a gente não tem, a gente soubesse para onde a gente vai, né, e se a gente chegar lá, para onde que a gente vai depois? Então isso é muito comum, né, que as pessoas quando estão ali para triunfar, para aceder a uma posição, elas, né, regridem, elas fracassam, né, e aí por motivos vários, mas normalmente são motivos inconscientes, né, motivos que a gente não sabe ali, né, que às vezes a gente não consegue explicar, né, e que nos angustiam muito, né, assim, cair sempre numa mesma posição, cair numa repetição, né, e falar de novo, isso acontecendo, isso é fonte, né, de muito sofrimento, mas é muito importante a gente poder olhar para essas questões inconscientes, né, para poder parar de repeti-las, né, porque lá no Recordar, Repetir e Elaborar, Freud fala isso, né, que enquanto o sujeito não se recorda, ou seja, quando ele não tem consciência, ele repete. E aí, né, até tem essa brincadeira, que é recordar, repetir, 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 elaborar, né? Porque para elaborar, a gente precisa tomar consciência. Para parar de repetir, a gente precisa tornar aquilo que está inconsciente de alguma maneira consciente, né? Mas isso nem sempre é fácil. Então, tem vários motivos, né, que podem fazer com que quando a gente está chegando lá, a gente, de alguma forma, retroceda, né? Então, tem essa possibilidade, né, de alcançar, né, um desejo e não saber mais para onde se vai depois, e aí a gente vai se mantendo sempre ali atrás para poder ter uma direção, né, ter um caminho e nunca de fato chegar lá. Tem também, né, assim, pessoas que às vezes não conseguem avançar para não mudar de posição, né, às vezes saem de uma posição, por exemplo, de filho para uma posição de pai, de mãe, uma posição que requer talvez mais responsabilidades e que tiraria outras pessoas desse lugar, né, às vezes o sujeito não consegue avançar, né? Porque ele está colocando alguém, o pai, a mãe, um chefe que está sempre à frente e ele está numa posição abaixo. Conquistar algo significaria talvez mudar de posição, né? Então esse também pode ser um dos motivos que o sujeito se mantém ali no mesmo lugar e vai se auto-sabotando, né? Aí, entre aspas, repetindo questões que vão
trazendo sofrimento, né? Mas que ao mesmo tempo também podem trazer uma espécie de prazer, né? E a pessoa vai repetindo, ela também às vezes obtém uma satisfação dessa repetição, né? Um gozo ali da falta, do nunca chegar lá e poder, né, de alguma forma sofrer por aquilo, né? Então às vezes a pessoa acha assim, se eu ganhar na loteria vai resolver todos os meus problemas, se eu tiver tal viagem, se tiver um relacionamento, né? Acha que isso resolveria os problemas, mas e se elas tiverem essas coisas e vão continuar tendo problemas? O que elas vão fazer, né? Então, às vezes, é assustador ter algo que a gente deseja muito, né? E para, de alguma maneira, né, lidar com isso, é preciso, né, acessar esses conteúdos inconscientes, falar sobre isso, né? Sobretudo numa análise, para poder elaborar essas questões.